Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje o presidente Júlio Casares deu uma entrevista honestíssima, mas ele falou de tudo, hein? Agora falando sério, ele falou de tudo. Ele fala da situação do Oscar lá com a empresa que é parceira do São Paulo. Ele fala também sobre o fico ou não fico de Oscar Lucas Moura e também Luciano para o ano que vem. Saiu no jornal aí um dos jogadores mais promissores do mundo, do globo terrestre, e que é um lateral do São Paulo, que ainda sonha com uma possibilidade de jogar pelo time do tricolor paulista. Ferreirinha no Besiktas, tá sabendo dessa história aí? De Ferreirinha no Besiktas? Te passarei tudo aqui hoje e vou mostrar o vídeo também onde o Júlio Casares, ele não garante Carlos Belmonte mais na sua diretoria de futebol. Tem muita coisa que eu separei por aqui e nós temos também alguns assuntos como, por exemplo, o Júlio Casares, ele falando sobre a questão ali do FDIC de Cotia, do fundo de Cotia. Tem muita coisa do fundo de investimento, tem muita coisa que eu vou mostrar. Olha no meu olho aqui agora. Eu irei mostrar aqui para você tudo o que está acontecendo e também com a opinião do Júlio Casares. Aí a coisa fica boa. Fica ou não fica? Eu sei que fica. Então, meus amigos, vamos direto para o vídeo. Vai ser um vídeo muito top. E eu já quero começar aqui, ó, mostrando para você sobre o lance aqui do Casares e Belmonte, tá? Deixa eu colocar na tela então e você vai já se deleitar com esse tipo de coisa aqui. Olha, o fio enroscou, hein? Agora o fio aqui enroscou, hein? Vou puxar o fio aqui, deixa eu ver. Vamos lá, veio. Veio. Agora eu vou colocar na tela, hein? Devia ter começado com o microfone já, né, Juban? Poxa vida, cara. Vamos aí, então. Você vai gostar. Olha aqui, Júlio Casares com Belmonte. Vou compartilhar a tela e é esta tela aqui, ó. Tá vendo aí? Beleza? E aí eu vou colocar e nós iremos ouvir juntos. Vai ser agora. Now. Escuta aí. No mundo, eu sou desse mundo, eu não sou do mundo mais jovem, digital, mas eu sou do mundo que sei trabalhar com divergência. Eu nasci no São Paulo com extrema divergência. Imagina, um presidente que veio da Zona Leste, um presidente que não é parente de conselheiro, nem sobrinho, nem neto, nem filho, vira presidente do clube. Imagine quantos problemas eu tive nesse decorrer. De questões, eu não chamo de fogo amigo, de interpretações, de colocações, porque antes do fogo amigo, talvez você também atirou numa outra pessoa. Faz parte da vida de um clube de futebol. Clube de futebol. No fogo amigo, talvez você atirou outra pessoa, faz parte de um clube de futebol. Eu não entendi não, hein, Casares? Aqui ficou meio vago pra mim. Não posso garantir nada. Vamos ver ele falando do Carlos Belmonte aqui. Mas o que ele fala é que ele não faz parte da politicagem do São Paulo, né? Ele não é da politicagem, que ele é um cara alheio aí, que ele veio sem pai conselheiro, sem nada e que caminhou sozinho. Vamos ver. Futebol tem algo diferente de uma empresa. Eu fui executivo do SBT e da Record. Ótimo. Mas você, no futebol, tem emoção, tem torcida. É diferente. Você briga por audiência, faz o gol na audiência, mas você não tem uma torcida gritando o nome da emissora. Então, essa característica de um clube de futebol existe. Veja, o Carlos Belmonte, que está aqui, estou vendo ele aqui, ele... Belmonte estava lá, isso que eu achei legal também. O Belmonte estava ali e apontou. É diretor desde o começo da gestão. Nós passamos por desclassificações contra o Água Santa, a perda de um título... lá na Sul-Americana, depois aquela virada do Palmeiras. Veja, nada mudou. Aliás, a nossa gestão ela tem mudanças pontuais. Agora, na vida, tudo pode acontecer. O que prevalece é o bom diálogo, é o olho no olho, é a conversa. Tivemos reuniões ontem para tratar de outros assuntos, viajamos juntos. Agora, eu digo o seguinte, eu não posso garantir, de repente, nada. Eu não posso garantir de repente nada. Vou continuar. Eu não posso garantir de repente nada. Só que, e ele falou aí mesmo, do futuro que não dá para saber não. Eu vou garantir alguma situação que depende de outras variantes. O que eu garanto é... Então ele fala que ele não vai garantir uma situação que depende de outras variantes e não da vontade do Belmonte. Ele poderia dizer assim, ó, o Belmonte vai sair se quiser. Se ele quiser sair, eu não posso garantir nada, mas por mim fica. Esse seria o natural de um começo de gestão. Agora o Júlio Casares, ele fala, ele não vai sair e é uma situação que... perdão, ele não garante nada e é uma situação que depende de outras variantes. Eu já vou explicar qual que é meu parecer aqui sobre essas outras variantes, tá? Daremos uma olhada. Vamos continuar aqui, então. A realidade da lealdade, da convicção, da conversa reta, e é isso que eu tenho com os meus executivos. E se o Carlos Belmonte está aí já quase há 5 anos, é porque, mesmo perdendo ou ganhando, o trabalho continua. Porque ele comanda uma área que tem
o Rui Costa, que é profissional. Muita gente fala, o São Paulo não é profissional. O Rui Costa é profissional, diretor executivo. O Muricy é coordenador, profissional, diretor executivo. E os outros adjuntos. Então, essa questão... Muricy é profissional e o Rui Costa é profissional. E o Belmonte é profissional? Porque a pergunta não é se você vai demitir o Rui Costa, não é se você vai demitir o Muricy Ramalho, é se vai demitir o Belmonte. Então o cara, para manter Belmonte no cargo, né, ele justifica Belmonte no cargo e dizendo que é profissional sim, porque o Rui Costa é profissional e também o Muricy Ramalho é profissional. Eu poderia jogar então na zaga do São Paulo. Eu queria ser zagueiro do São Paulo lá, fica o Arboleda do meu lado, que é profissional, o Sabino do outro que é profissional, e eu fico ali no meio. Não, né? Não dá, né? Tem que ser o Alan Franco no meu lugar, porque eu não sou profissional. O Belmonte aqui não é profissional, Casares. Você sabe disso. Vamos soltar. É de divergência, de demissão, etc. O dia que tiver uma demissão, eu terei que fazer, eu terei que falar, mas não há nem motivação para isso. Então, essas questões, na minha visão, embora pertinentes à sua pergunta, ela vem mais do muro para fora do que do muro para dentro. That's right, Casarão. Olha só, vimos o vídeo aqui com a TNT, né? E o Casares, ele fala que não tem nada a ver, não, que isso vem de fora para dentro, não vai de dentro para fora. Não é do São Paulo falando por aí que vai ter demissão, não, é que é de fora, boatos, rumores e tal. Mas claro que o Belmonte está balançando no cargo e isso aqui já é é notícia confirmada por muita gente que o Belmonte, por causa daquela questão do FIP de Cotia, por ele supostamente não ter aceitado o FIP de Cotia. O que é o FIP de Cotia? Sabe o que é? O FIP de Cotia é o investimento, o investidor comprando 30% da base do São Paulo. Não é comprar 30%, é 30% de lucro em cima de cada venda, coisa e tal. Então, São Paulo vendeu Cotia, tá? Vendeu Cotia. 30% é de um grupo de investidores aí, fundo A. Então, o fundo A vai ter 30%. Vendeu o Rian Francisco, seriam os caras antes da formação. Mas digamos, só para exemplificar, só um exemplo, hein? Não é o Rian, tem que ser cara que vai ser formado depois de fechar o FIP. Aí vendeu o Rian Francisco, que está dentro do FIP. Vendeu por 100 milhões, 30 vai para esse fundo de investimento e 70 ficaria para o São Paulo. No fundo do fundo, é mais ou menos isso, porque falta também a transparência que o Casares pensou em colocar. Eu separei esse vídeo aqui da TNT, o próximo que eu separei aqui é da Jovem Pan, e eu acho que tem tudo a ver também agora, porque o Casares ele comenta sobre esse fundo de Cotia, né? O fundo de investimento de Cotia, e eu quero colocar aqui também. Vamos lá, quer assistir? Vamos assistir juntos então. É aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Isso aqui eu vou remover essa tela, removida, e agora eu vou colocar a próxima, beleza? Que é desse FIP de Cotia, que está agora na Jovem Pan aqui, e eu vou colocar para vocês. Está aqui na tela, entrando agora, viu aí? Tá na mão. Vou dar o play então. Vamos assistir juntos. Now. Bom, eu não me lembro de ter falado em 2 semanas, até porque não existe prazo para aprovação. O projeto é bom, acredito, é estrategicamente bom. Ele está numa fase de ampla discussão interna. Isso demora, nós não temos prazo. Ele passou por unanimidade no Conselho de Administração, porque você tem que sinalizar para quem coloca dinheiro que o processo iniciou. Esse processo iniciou, nós não temos nem ainda uma averiguação de número, nós estamos no momento de conscientização. Muitos de vocês que estão aqui já tiveram conversa na Galápagos. Eu até te convido, Chacon, para você ir lá, porque são tantos detalhes que eu não posso fazer uma coletiva apenas para explicar o projeto, porque levaria 40 minutos. Isso aqui é uma coisa que eu achei interessante. O Júlio Casares, ele fala assim, ó: muitos de vocês já conhecem a Galápagos. Eu te convido, Chacon. Chacon é o Giovanni Chacon, jornalista ali da Jovem Pan, que fez a pergunta para ele, né? E aí o Casares ele fala: te convido lá na Galápagos. Não sei o que ele vai encontrar lá, mas aparentemente ele vai encontrar gente séria com um projeto sério. Eu acho que esse convite, se esse Giovanni Chacon aí, alguém for a fundo mesmo para se informar, eu vou ver se eu vou lá na Galápagos, tá? Mas se assim, se der certo aí do cara for lá e se informar e trouxer, eu acho que tem bastante coisa interessante para continuar analisando aqui. Vamos continuar com esse posicionamento do Casares sobre o FIP de Cotia. Acredito, é estratégico, é importante e cabe a cada conselheiro, a cada formulador de opinião entender o processo. Convido você aí na Galápagos. E eu tenho certeza que o São Paulo, amadurecido do jeito que está, vai caminhar para algo diferente, que não é uma vinculação patrimonial, não é venda de ativo, pelo contrário, é estratégico e vai trazer o São Paulo. Não é uma vinculação patrimonial e nem é venda de ativo, é uma estratégia para fortalecer. Um passo importantíssimo para o futuro. Eu, na verdade, eu tenho uma preocupação, como tenho 1 ano e
2 meses e meio de mandato, de deixar um grande legado. E no final dessa obra, nós vamos levantar o legado com os acertos e com os erros. Mas o que interessa é que o São Paulo é um clube que não estava conseguindo ganhar campeonatos nas últimas gestões, ganhou 3, chegou em 2 finais, ganhou na Copinha, ganhou no futebol feminino. É que é a linguicinha, né? Vitórias são importantes também para que você deixe um legado. Sem contar aquela obra de infraestrutura magnífica que vai atualizar o valor patrimonial do estádio do Morumbis. Tá falando de uma obra no Morumbis, então, magnífica, que vai valorizar até o Morumbis. Acho legal aqui, então. Vamos torcer para isso aqui ser fato, fato mesmo. O Júlio Casares, ele tá bastante empolgado com esse lance do FIP de Cotia, né? Desse investimento aí de Cotia, desses caras, e ele falou que cada conselheiro tem que aprovar, ler e entender, mas cada formador de opinião também. A informação que eu tenho é que o Belmonte é contrário, e o Belmonte lá dentro do Morumbis, lá dentro da estrutura organizacional do São Paulo, e aqui eu não tô falando de uma organização privada, tô falando de um time que tem ali seus conselheiros, que tem essa política engessada, uma política de dinossauros ali, sabe, caras pré-históricos, até uma coisa inacreditável que eles estão gerindo o São Paulo ainda. O Belmonte é muito forte nesses grupinhos aí de conselheiros. E aí o Belmonte, ele tá esperando pela demissão dele. E ele não é a favor do FIP de Cotia. Ele não é a favor de vender Cotia. Até o lance daquele Marinax, lembra do Evangelos Marinax, o magnata grego? Ele era um dos caras que iria vir investir no São Paulo, só que aí o São Paulo meio que tirou o corpo fora. Acaba não fechando com o Marinax, Casares não é perguntado mais, não explica, e ele fala que agora tem um fundo. E esse fundo o que, que é? É algum grupo de investidores. E ele fala também do lance da SAF, e ele fala que o São Paulo não pode ter dono, coisa e tal. É uma coisa assim, bem... Quer ver? O Casares ele fala assim, ó, o São Paulo ele não pode ficar assim... tipo, subserviente a um dono, ele não pode ficar obedecendo um dono. O São Paulo, ele é do São Paulo. Então, quando o Casares ele reclama, ele critica a figura de um dono, ele está levando a conversa para um lado mais tipo de vender o São Paulo. A SAF ele está descartando agora. O que ele não descarta é uma modernização da estrutura do São Paulo financeira, permitindo que investidores venham de fora. Quando ele é perguntado também, não separei aqui, mas quando ele é perguntado sobre aquele Diego Fernandes, que é aquele milionário, que é o cara que é dono daquela empresa que agencia Neymar e Vini Júnior, que é aquele milionário que ajudou Ancelotti fechar com a seleção brasileira, sabe? Diego Fernandes, que poderia comprar o São Paulo, que é aquele cara da R8 Partners, acho que é R8 Partners o nome da empresa, que ele agencia os caras, ele é um cara do meio do futebol. O Casares, ele é perguntado, ele fala, não me chegou nada desse Diego Fernandes aí. Então o Casares, ele deixa claro, e ele fala, nós não vamos, tipo assim, nos curvar a um dono. O que nós temos que fazer é pegar um investidor. Então o São Paulo acha mesmo, com o Casares, que tem que ter investimento pesado, investimento alto no futebol e que ele tem que deixar um legado aí financeiro e esportivo, mas que também não descarta essa possibilidade. Os planos internos, interiores do Casares, o que passa na cabeça dele, ninguém nunca vai saber, mas já foi ventilado que ele gostaria talvez de ser o CEO de um grupo que mandaria no São Paulo pagando a festa. Mais ou menos o que acontece com a MRV na época do Atlético Mineiro. A Leila Pereira, por exemplo, só para contextualizar aqui, Leila Pereira, ela veio para mandar no Palmeiras, mas ela chegou com um patrocínio lá. E ela não era presidente, ela chegou lá bancando como patrocinadora. É mais ou menos se a nossa patrocinadora agora, aquela que supostamente paga o Oscar, metade do Oscar, ela chegasse assim, mas tá bom, mas eu vou participar das negociações e participar das decisões. Quando o São Paulo teve aquele Pinotti, Vinícius Pinotti, que deu o dinheiro que o São Paulo comprou ali, emprestou o dinheiro que o São Paulo comprar o Centurion, esse cara, ele entrou no grupo dos mandatários ali do São Paulo. Ninguém sabe o que ele fazia direito lá, o que ele fazia realmente, mas ele estava lá porque tinha bancado a festa. A Leila Pereira, do Palmeiras, ela entra no Palmeiras assim também. Chico Acrefica colocou a empresa dela lá, virou patrocinadora, foi tão influente lá dentro, tão forte nos discursos de campanha que ela acaba virando presidente. Então, o que pode acontecer no São Paulo? Chegar um grupo... São Paulo não tem luz no fim do túnel hoje. Hoje tem um grupo ali de situação, né, que é os caras de Juvenal Juvencio, Portugal,
Aidar, Leco, são sempre o Júlio Casares, são sempre os mesmos. Uma oposição não ganha força no São Paulo, a oposição não se cria lá no time do São Paulo, então teria que vir alguém de fora, nem oposição, nem situação, vir como investidor e ganhar todo mundo ali dentro, onde os conselheiros iriam identificar um projeto financeiro muito gigantesco, como foi a da Leila Pereira lá no Palmeiras, e aí eles colocariam essa pessoa ou esse grupo na presidência do São Paulo. Essa é uma luz no fim do túnel, e se você me perguntar se eu boto fé nisso, eu boto muita fé. Acredito plenamente que isso pode acontecer, porque são os conselheiros mesmo que elegem Júlio Casares, Aidar, Leco. Por que esses caras não podem eleger alguém de fora? Cria-se uma chapa e, em vez de oposição à situação, caras novos que vão chegar com grana braba. Isso é muito possível acontecer. Já é um caminho que o futebol mundial entra, né, nessa toada, nessa onda interessante aí, e acho que o São Paulo é o próximo time que pode sim ficar nessa situação de ter grana, beleza? Então tá aí, Júlio Casares e o lance do Belmonte da FIP. Agora aqui é o seguinte, até vou colocar na tela aqui também, esse aqui é o São Paulo 24 horas, eu acho que vale a pena também dar uma lida nisso daqui, eu acho bem bacana e eu quero que você veja, porque não sou só eu que estou vendo isso aqui, quando a coisa é boa eu quero compartilhar. Olha aí, ó. Aqui eu não sei se eu consigo aumentar, hein, mas eu vou ler para você. Esse aqui é o Jovem Ângelo, lateral direito da equipe de base do time do São Paulo, tá? E o Ângelo é o seguinte, destacado por jornal inglês, jornal da Inglaterra. O jornal inglês, o The Guardian, que é bem famosinho, né? A gente vê muita coisa desse The Guardian, publicou uma lista de 60 jogadores mais promissores do futebol mundial, nascidos em 2008, que é o caso desse Ângelo. Dentre os atletas está o lateral direito Ângelo, joia do São Paulo, com convocação para a seleção brasileira sub-17. Então o Ângelo é um jogador aqui muito, mas muito promissor mesmo. É um jogador que o São Paulo está guardando ali as 7 chaves, mas já deve estar até vendido. O São Paulo deveria tentar colocar o Ângelo para jogar. Acontece que o Cédric Soares entrou na onda do que o Crespo queria. Também tivemos o Mailton contratado, que parece um bom jogador, e o Mike, que quando esteve jogando com o Crespo, não deixou nada a desejar, não decepcionou, né? Então acho que o São Paulo hoje está mais ou menos bem servido na lateral direita. Então o Ângelo ele não poderia ser vendido, né, tão baratinho como está acontecendo aí. É uma pena, um pecado, e tá tudo bem. Olha só, o São Paulo pingou aí recentemente uma possibilidade do Besiktas tentar levar o Ferreirinha. É claro que a janela está fechada, seria um papo para a janela quando abrir agora no final do ano. Mas o Ferreirinha é um jogador que ele tem contrato e que o São Paulo negou qualquer sondagem do Besiktas. Proposta não teve mesmo, mas uma sondagem poderia já ter rolado e o São Paulo fala: não, sondagem aqui não tem nada, Ferreirinha é nosso e coisa e tal. Então o Ferreirinha, ele faz parte dos planos do São Paulo para o ano que vem. Agora, quando o Crespo utiliza tão pouco o Ferreirinha, e nós vemos aí o Ferreirinha ficando no banco de um cara igual o Tapia, que ganhou espaço merecidamente e tal, mas não é um cara também que você fala, nossa, meu Ferreirinha tinha que virar banco, porque o Tapia é a realidade e tal. Acho que não, acho que o Crespo ele se precipitou um pouco da maneira que ele colocou o Ferreirinha em campo e da maneira que ele tirou também. Ferreirinha nunca foi ponto esquerda com o Crespo, então achei meio complicado, tomara que o Ferreirinha fique no São Paulo mesmo. E o Casares, por último, ele é perguntado mesmo ali sobre o lance do Luciano, Oscar e Lucas Moura, se vão ficar pro ano que vem. E o Casares, ele fala tudo assim, bastante tranquilo, né? Fala que o Oscar foi uma boa contratação, uma pena que machucou. O Lucas Moura é um cracaço do time do São Paulo e o Luciano é um cara que tem contrato, né? O Luciano, o Júlio Casares perguntado ali sobre o lance do Luciano poder ir a qualquer momento lá para o Vasco, ele fala que não tem nada e nem tão pouco poderia ter, porque a janela está fechada. E aí fala, teve uma notícia que o jornalista colocou, isso aqui é muito louco. O jornalista ele colocou assim, ó, que o São Paulo prefere vender o Luciano para fora, lá para o mundo árabe, né? E aí o Casares fala assim, mas como é que pode que o São Paulo prefere se nós nem recebemos nada? Nós preferimos por quê? Ele fala que foi uma notícia plantada, né? Sabe o que o Metallica diria nessa? Ele diria... Seek and Destroy! Não, sério, não tem cabimento você realmente ver o Luciano, o São Paulo prefere que ele vá para o mundo árabe. Como assim? Né? Então o Luciano hoje ele é jogador do São Paulo, não tem nada de fora do mundo árabe sondando o Luciano. O Luciano já até jogou lá, né? Então acho que ele poderia, se os agentes dele, tendo uma boa relação com times do mundo árabe e tal, já no Catar da vida.
pegar caminhos aí que Romarinho teve, Roger Guedes, acho que tem tudo a ver para um cara que vai ganhar muita grana mesmo, e ele é de uma prateleira 2 do futebol, né? Ele não é do nível de Messi, Cristiano Ronaldo, ele é uma prateleirinha 2, um jogador que não é igual o Vini Júnior, é abaixo, é Luciano, é Roger Guedes, Romarinho, são caras mais modestos ali do futebol mesmo, que vão poder ganhar muita grana. Então, se pingar mesmo uma proposta do mundo árabe, o Luciano deve ir assim correndo, porque a grana é alta e aí ficaria bom para o São Paulo, porque ele poderia até vender o Luciano e mandar para o Vasco não quer pagar. E da última vez que o Vasco negociou com o São Paulo, salvo engano, ele não pagava Léo Pelé. Então não dá pra. Aqui no mercado interno aqui é complicado. Aqui é onde a criança chora e a mãe não vê. É embaçado. Mas tomara que dê tudo certo e que o São Paulo tenha aí a sua Leila Pereira, é mais ou menos assim, para os próximos meses aí, anos, para o São Paulo que já está com superávit, conseguir fazer do seu futuro um futuro brilhante e incrível, como a torcida do São Paulo maravilhosa merece. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!